Olá pessoal, eu sou a professora Renata, seja muito bem-vindo aqui ao canal Eu Adoro Ciência. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma revisão sobre máquinas simples na forma de mapa conceitual. Se você ainda não assistiu a nossa minissérie sobre máquinas simples, o link está aqui na descrição e também estão aqui no card. Assista antes da nossa revisão, ok? Então curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, assista os vídeos e vem pra aula. Voltei a assistir uns vídeos de máquinas simples, espero que sim. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou te respondendo. Então vamos fazer aqui um mapa conceitual, uma super revisão sobre esse conteúdo para a galerinha aí do 7º ano principalmente. Primeira coisa, o que é máquina simples? As máquinas simples tornam o nosso trabalho mais fácil, ou seja, eu exerço menos força para realizar alguma atividade. E as máquinas simples, elas alteram a força ou elas mudam direção e sentido da força para quê? Para facilitar o meu trabalho. Elas podem ser classificadas praticamente de 3 grandes tipos: as alavancas, as roldanas ou polias e os planos inclinados. As alavancas são objetos rígidos que aumentam aí a força para eu levantar algum objeto e tem 3 tipos diferentes. A alavanca interfixa, que quer dizer o quê? O meu ponto de apoio é exatamente no meio entre a força que eu exerço e a força que o objeto exerce. Lembrando que a força que eu exerço é força potente, a força que o objeto exerce é a força resistente. E um exemplo de uma alavanca interfixa é a tesoura. Eu tenho o ponto fixo no meio da tesoura, onde eu coloco os dedos para cortar. Eu faço a minha força, ou seja, a minha força potente, e lá o papel onde eu estiver cortando vai exercer a força resistente. O outro tipo de alavanca, interresistente. Gente, só para ficar fácil de lembrar, a palavra inter significa entre, no meio. Então, ó, interfixa, ponto fixo no meio. Interresistente, a força resistente está no meio, entre o ponto de apoio e a força que eu exerço. E de exemplo eu tenho um quebra-nozes. A noz vai fazer a resistência, o ponto de apoio é de um lado fixo e eu faço a minha força potente para poder quebrar a casquinha da noz. E a alavanca interpotente, ou seja, a força que eu exerço está no meio. Então eu tenho a força resistente de um lado, a minha força que é potente no meio da alavanca e o ponto de apoio em outra extremidade. E um exemplo clássico é uma pinça ou um pegador de saladas. De um lado eu tenho o ponto de apoio, que é fixo. Do outro lado a resistência, onde eu vou pegar, tipo a pinça. E no meio é onde eu faço a força para conseguir realizar o meu trabalho. O outro tipo de máquina simples, a roldana ou a polia, que é uma roda por onde passa um fio ou uma corda no meio. Ela serve para elevar um corpo com a aplicação da força na corda. Então, a força eu vou aplicar na corda. O objeto vai ser erguido. E elas podem ser classificadas em roldanas fixas, onde a força que eu exerço é exatamente igual ao peso do objeto, ou ela pode ser uma polia móvel. E quando eu tenho uma polia móvel, a minha força vai ser sempre reduzida em relação ao peso. Então, se eu tiver uma polia móvel, a minha força vai ser metade. Se eu tiver 2, vai ser menor ainda. Portanto, gente, a polia móvel, ela serve para reduzir mais ainda a força que eu tenho que exercer para elevar um objeto, certo? Nesse caso, seria utilizada para objetos extremamente pesados. E a última máquina simples que nós vimos na nossa minissérie foi o plano inclinado, que garante o acesso a alturas elevadas com pouco esforço, né? Subir uma ladeira, carregar algum objeto, ou deficiente físico que ou faz uso de cadeira ou faz uso de muleta, que tem dificuldade de subir uma escada, o plano inclinado, a sua rampa é ideal para que ele consiga atingir essas alturas elevadas. Porém, a distância percorrida vai ser sempre maior. Se eu subir uma escada, eu faço bastante esforço, mas eu tenho uma distância pequena. Se eu usar um plano inclinado, o meu esforço é extremamente baixo, reduzido, porém eu percorro uma distância maior.
Além disso, eu falei para vocês na nossa minissérie que o plano inclinado nós podemos ter também a cunha, que são dois planos inclinados juntos que formam uma lâmina, por exemplo, uma faca ou um machado, que vai facilitar a minha vida, já que a função da máquina simples é fazer com que o meu trabalho seja mais fácil, mas com menos força, na verdade. Então a cunha forma uma lâmina e vai fazer com que eu consiga cortar um objeto com muito mais facilidade. Além da cunha, a gente também falou sobre o parafuso, que nada mais é que um plano inclinado em espiral em um cilindro que vai unir peças e formar engrenagens, outros tipos de mecanismos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa super revisão em forma de mapa conceitual sobre máquina simples. A foto da lousa eu vou deixar lá no Instagram, @euadorociência, você confere aqui na tela. Beijão pra vocês, bons estudos e até a próxima aula.